Os políticos têm capacidade de ouvir, Valdemar? Rapaz, na verdade, político... Principalmente os de Bolsonaro? Tem sim, na verdade... Ouve nada. Todos os políticos têm. Agora, o problema... Bolsonaro ouve quem? Ouve todo mundo, é tanto que ele dá resposta grossa também. É porque ouviu. Quando você dá resposta também de uma forma até agressiva, é porque você ouviu. Você não pode dar resposta sem ter ouvido. Então, diante de falta de resposta dele, você não vai achar nunca. Você pode achar a resposta agressiva, mas nunca ele deixa de dar resposta. Agora, uma coisa assim... Você acha então que o carlismo na Bahia, ele tende a ser restaurado? A Bahia ficou governada aí pela esquerda. Jacques Wagner governou quantos anos? 16, né? O PT com Jacques Wagner. 16 anos de PT já, a Bahia. Já vai 16 anos. E a Bahia foi dominada pelo carlismo, aonde o PT estribuchava, que era Antônio Malvadeza. Em que parte a Bahia está se sentindo malvada e partindo novamente para o carlismo? Na verdade, a política da Bahia tem muitas controvérsias. Em respeito... Malvada não, maltratada. Quando você colocou aí que hoje a Semineto é centro-direita, ele não vejo ele centro-direita. Ele é centro-esquerda. Por quê? Porque esquerda. Se o governo hoje federal... Mas ele é filhote da ditadura. Ele é filhote da ditadura, mas a ditadura por si, ela não foi, por fim, só direita. Ela é mais centro. Nós tivemos uma continuação da ditadura fascista, que foi a de Fernando Henrique Cardoso, aquela que deixava bem claro que não era, mas sempre foi, né? Aquela que estava ali, não era esquerda e hoje está no corpo, no braço da esquerda. Então, quer dizer, o Brasil em si são interesses obscuros, interesses abertos, declarados. E o que eu quero colocar em respeito à Bahia, em respeito à candidatura de ACM Neto. Recentemente, a ACM Neto esteve na filiação de Miguel Coelho, pré-candidato a governo do estado de Pernambuco, e um bom representante de Petrolina, mas não do estado, e ele esteve se filiando ao DEM na época, ao DEM. E aí o que houve? Ele, para a ACM Neto presente, ali ainda presidente do DEM na época, o que ele fez? Colocou uma declaração contra Juazeiro. Por que contra Juazeiro? É porque ele disse o seguinte, que o juazeirense não tinha, na verdade, uma representação comparada a Miguel Coelho. Inclusive, os juazeirenses diziam que gostaria de ter um Coelho em Juazeiro. E eu digo que uma declaração dessa está na altura de ACM Neto. Uma estatura pequena, medíocre. Ele foi infeliz nisso. Ele não só foi infeliz, ou de caso como pensado. Ele foi despreparado, já que ele era um pré-candidato, um provável pré-candidato a governo do estado da Bahia. Então esqueceram de dizer a ele que Nilo Coelho, filho de Gessino Coelho, nascido em Petrolina, Nilo Coelho da Bahia de Guanambi, é primo de Miguel Coelho legítimo. E Nilo Coelho foi governador da Bahia. Eu estou entrando na forma que ele tratou uma cidade baiana, do norte da Bahia, mais velha que Petrolina, que tem uma história de crescimento, inclusive hoje voltada e reconhecida a nível nacional e internacional, embora hoje permitida por uma pessoa desse nível de ACM Neto, que deflagrou junto aos Coelho uma situação de apagar Juazeiro. Os Coelhos sempre tentou apagar Juazeiro em todos os sentidos. Então, quer dizer, diante disso, eu quero só colocar que eu vim aqui para falar da água e eu vou colocar a água diante do sentido do que eu estou falando. Olha, eu trabalho o salitre, que é um dos solos mais férteis do Brasil. Inclusive se comenta, eu não posso testemunhar, que a análise, o resultado da análise de solo do salitre foi aquela que serviu para estudo de viabilidade técnica e econômica do projeto de senador junto ao Banco Mundial, do projeto de senador Nilo Coelho. Diz, não posso comprovar. Inclusive, senhor assessor hoje de comunicação da Codevasf terceira ou sexta SR, eu sempre gravo as minhas entrevistas. E quando o senhor não encontrar em algum lugar, pode me pedir que eu lhe passo. E o meu nome é Valdemar Borges, tem uma história aqui, e eu não conheço a história do senhor.
Se o senhor é efetivo, o senhor precisa conhecer a Codevasf e a história de Codevasf, que não se resume à própria Codevasf hoje. Ela tem uma história desde a Comissão do Vale, desde a SUVALE, Superintendência do Vale de São Francisco, e eu posso dizer, eu posso lhe afirmar com conhecimento de causa. E por ser morador daqui, por viver aqui e por ter participado diretamente da construção da mesma diante de alguns projetos, seja ele como estagiário, seja ele na participação da construção. Então eu não sei nem como é o nome do senhor. Agora o meu é Valdemar Borges, estou à sua disposição. Agora, diante disso, eu queria colocar sobre a questão da água um relato, aonde eu coloco diretamente a Codevasf de forma participativa. Por quê? Porque é uma instituição pública. O que é uma instituição pública? Se o senhor não souber, eu posso dizer ao senhor. Então, diante de que seja pública, eu participei diretamente das discussões. Olha, se o senhor procurar a ata da audiência pública, na época que estava deflagrando a primeira etapa do projeto Salitrão, eu cheguei lá, inclusive pedi a palavra, que na época quem estava na parte de comunicação era o nosso amigo Herbert Mose, e estava lá presente Jorge Cury, muitos representantes legais, era uma audiência pública, eu estava lá representando o público na época, já tinha minha luta pelo salitre, pedi a palavra, e disse que naquela época realmente era uma forma indecente de se construir um projeto, deixando de fora os ribeirinhos da margem do Rio Salitre, e que aquilo ali era um vale, e que logicamente pela declividade e pela força que teve o salitre quando era perene, era interessante que se buscasse atender também os ribeirinhos, até pela situação de fertilidade do solo. Me levaram a mal. Isso aí me fez entrar numa luta ferrenha em favor do Rio Salitre, e logicamente quando você tratava do salitre, diante de que a Codevasf hoje é uma companhia de desenvolvimento do Vale do São Francisco, e que ela também contempla hoje os afluentes, e o Rio Salitre era considerado, quando perene, um dos maiores afluentes do Médio São Francisco. Então o que aconteceu? Entramos na luta, houve mortes, que todos nós sabemos, foi construído as barragens sucessivas, as 11 barragens sucessivas, de forma realmente emergencial, para que pudesse salvar os moradores e os ribeirinhos à margem, no final, na foz, realmente no final do Rio Salitre. O que aconteceu? Lutamos, tentamos organizar, construímos a UAVES, a União do Vale do Salitre, União das Associações do Vale do Salitre, e deflagramos, Marcelo, uma luta muito grande em favor do salitre. Foi aí que José Teodomiro de Araújo reconheceu esse trabalho, entrou em contato comigo e nos contemplou com 750 mil reais da época para poder fazer o levantamento de bacia do Rio Salitre. Esse levantamento de bacia saía desde Morro de Chapéu, que é a nascente, até a foz, que é Juazeiro, cidade por cidade. Quem fez esse levantamento foi a UFBA. Senhores da Codevasf, que tem dificuldade de entendimento sobre o Rio Salitre, procure esse trabalho, né, através da CEISVASF, que é um comitê de estudo de bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Vocês vão encontrar lá, foi feito aproximadamente há 22 anos atrás, feito pela UFBA. Então, quando foi feito esse trabalho, chegamos à conclusão, Marcelo, porque tivemos uma participação efetiva, até porque foi contemplado a princípio, se pensava em contemplar ali a UAVES, mas a UAVES não tinha CNPJ para poder entrar na contabilidade pública, então contemplaram a Universidade Federal da Bahia. Diante disso, esse é meu relato, senhor. Então, diante disso, o que houve? Fizemos o levantamento cidade por cidade, margeando o Rio Salitre, de Morro do Chapéu até chegar aqui na foz. Entendemos tecnicamente, até porque o processo era técnico, e é um levantamento de viabilidade, inclusive, entendemos que existia muitas situações favoráveis, desde quando se construísse muito barragens, logicamente com descarga de fundo. Porque já existe inclusive um barramento em Orolândia, que na verdade é um barramento de forma irregular e que não está dentro dos critérios técnicos, que inclusive o que acontece? Saliniza a parte de cima e realmente seca a parte de baixo. E aí realmente tem muitos sumidouros, como muita gente sabe, que no Rio Salitre tem muitos sumidouros. Mas o que pensávamos? Que na época teria que se contemplar de 7 a 8 barragens. Isso há 22 anos atrás, viu?
Há 22 anos atrás, eu tenho gravado, viu, seu assessor de comunicação da Codevasf. Eu tenho gravado e poder Você está retado com esse assessor. Estou muito retado com ele. Então, diante disso, é porque ele tem que respeitar as pessoas, a cara. E outra coisa, eu só estou aqui de forma unilateral porque ele não me convidou bilateral. E se ele vier aqui, nós podemos discutir fazer um debate, alguma situação de viabilidade técnica e econômica de Juazeiro, aonde foi erros e acertos. Um grave erro foi o projeto Salitrão, o dimensionamento do projeto Salitrão, sem contemplar o Ribeirinho e sem contemplar o Rio Salitre, diante de que pudesse construir, na época se poderia ter construído as barragens e poder contemplar desde cima até embaixo, de forma ordenada e organizada, logicamente, com controle hídrico e, acima de tudo, com controle de plantio, porque onde você tem solos férteis, você tem uma grande expansão de plantio. Então, diante disso, teria que haver esse controle. E nós cobrávamos isso, Marcelo, sempre cobramos. Então, isso aí, Marcelo, você quer? Eu quero botar. E diante disso, Marcelo, o que fizemos? Realmente fizemos um grande trabalho, um levantamento, e depois de muita dificuldade de se definir alguma coisa através da Codevasf, logicamente, esse estudo foi feito pela Universidade Federal. Estivemos várias vezes, inclusive em uma reunião promovida pela Codevasf, onde o presidente da Codevasf, o Elmo Vaz, na época, que hoje é prefeito de Irecê, estava, e quem coordenou essa reunião foi o consórcio. Consórcio esse que eu criei. Eu vou acabar de nós, eu criei, com meus gastos, fui eu que criei, que é o Constesse. E quem estava lá na época coordenando a reunião era o presidente do consórcio daqui, que naquela época é o chefe do cabide de emprego do consórcio hoje, que é a família Berti. Quem está dizendo sou eu, que a família Berti hoje utiliza o consórcio, o Constesse, como cabide de emprego. Então, se ele achar que é diferente, que ele me prove o contrário. Então, diante disso, Marcelo, na época eu pedi a fala para dizer que existia esse estudo, e que se falava inicialmente na reunião que era necessário outro levantamento de bacia, um novo levantamento de bacia. Eu disse, olha, nós já gastamos 750 mil reais, esse recurso internacional contemplado pela Ceivasf. Aí eu digo, se você gastou 750 mil, por que gastar de novo o recurso público, né? Mas aí, então, diante do que houve, o que acontece? Nós perdemos a oportunidade de ter feito esse projeto há 22 anos atrás, né? Então, quer dizer, nós paramos por quê? Por inabilidade dos dirigentes maiores da Codevasf, porque Codevasf tem um belo acervo técnico e uns péssimos superintendentes, que fique bem claro, péssimo superintendente. Eu estou dizendo péssimos superintendentes, estou usando todos, e péssimos políticos que indicam péssimos superintendentes. Então, a política que é retrógrada, ruim, perversa em relação à Bahia. E a ACM Neto ficou junto à família ACM há muito tempo dominando isso, através de Jorge Cury, através do DEM, né? Na época o PFL, essa raça todinha. E Lula ficou 14 anos. Tudo complicado em relação a isso. Então eu quero dizer o seguinte, esse projeto poderia ter tido o melhor aproveitamento junto ao canal da Batateira, e também reaproveitando através de 7 a 8 barragens em cima. E outra coisa, essa história de canal do sertão, nada mais, nada menos, que é tirar o foco diante da realidade desses debates anterior. Eu tenho gravações que provam que nós já falávamos isso há 22 anos atrás. Tenho gravações e faço questão de mostrar a esse cidadão aí de comunicação da Codevasf. Agora, diante disso, inclusive debatendo com profissionais que ainda estão na ativa da Codevasf hoje. Então eu quero te colocar, Marcelo, a importância da água. Nós podemos até estar na 91ª entre as 100 cidades mais importantes em produção do Brasil, é onde Petrolina está na 27ª. Mas se não fosse a tentativa de atraso hoje dos Coelhos perante a Codevasf de Juazeiro, diante de que se nós tivéssemos aproveitado mais o potencial do salitre, diante dessa realidade colocada por mim, que seria o aproveitamento da água, a água esta que você está colocando aqui, que diante dela existir, diante de você ter um bom manejo, diante de que você possa trabalhar melhor ela na parte agrícola, no agro, você tem um resultado satisfatório, que é a nossa riqueza hoje. Então, o que eu quero te colocar, Marcelo, que hoje, diante do que você colocou aí, nós perdemos por ineficiência e por uma política ruim. Nós precisamos modernizar, nós precisamos pensar diferente, nós precisamos tirar esses câncer daqui de Juazeiro, afastar esse câncer daqui de Juazeiro, que é a política ruim de Juazeiro. É o câncer da política ruim.
E essa política que todos nós juazeirenses sabemos, temos ciência, que está aí hoje, inclusive dentro de município, dentro de estado. Quando você colocou aqui o estado, João Leão, com Otto Alencar, com essa história de Rui Costa, olha, se você está cobrando uma situação de melhorias, se você for ver da época de Wagner, Rui Costa, se acabou a EBDA, que você cobra muito do pequeno produtor. Como é que você tem pequeno produtor quando você extingue a EBDA? Você extinguiu o Interba, que é aquele que dá uma organização fundiária para que possa contemplar os pequenos, diante de uma realidade que ele possa ter acesso, inclusive, aos créditos bancários. Então, quer dizer, aí você já foi a EBDA, já foi a Interba, e aí o DERBA, que colocou na mão do consórcio. Consórcio esse que eu criei, que eu sei que ele não tem capacidade nenhuma de nada, até porque só tem pessoas inoperantes hoje no meio do seio do trabalho, no seio aqueles que estão hoje representando. Como é que funciona esse consórcio? O consórcio, na verdade, você tem um aglomerado de 10 municípios de forma integrada, consorciada através da contabilidade pública. Juazeiro, consórcio sustentável do território Sertão do São Francisco, que é o CONSTES, ele vai desde Pilão Arcado até Canudos, são 10 municípios. Você pode trabalhar... É uma rede integrada. É uma rede integrada viabilizando uma situação de desenvolvimento territorial. Então você pode desenvolver o território. Nós precisamos de um projeto... Mas com qual recurso? Recurso público ou recurso privado? O que você pensar de recurso, hoje o consórcio pode ser contemplado com recursos internacionais. Você viu o consórcio entre Estado, o que eles fizeram, repassar o recurso para a compra de respiradores? Quer dizer, você poderia ter utilizado inclusive com vias internacionais. Então você tem muitos viés de convênios que pode ser contemplado, mas só usam de forma realmente inadequada e corrupta, de desvio, com interesse de desvio. Então, o que eu quero te colocar, Marcelo, quando você ouve aí o Leal falando em respeito a você tirar umas atividades que estão numa secretaria para o SAAI, eu diria o seguinte: aí na verdade é um atropelo político-administrativo. Como seria isso? Hoje nós sabemos do potencial econômico do SAAI. Então o que acontece? O SAAI está deitando e rolando com orçamento. Você vê eles colocar inclusive convênios que ainda é do governo de Paulo Bonfim, e eles aditivaram com valores de R$36 mil mensais, diante de que o que acontece isso? Pagando a quem e para quê? Para quê? E agora recentemente uma licitação para resíduo sólido, para coleta de resíduo sólido, tiraram a empresa velha, aonde aumentou o valor contrato mensal e depois ainda compra 11 caminhões, e foi divulgado aqui a bel prazer, 11 caminhões, e fazem a doação para a empresa que ganhou. Empresa essa suspeita, inclusive teve sobre desconfiança do Ministério Público, diante de uma realidade de ter sido uma empresa recém-criada, né, com capital social de R$100 mil, diante de que um caminhão desse compactador não custa menos de 600 a 800 mil reais. Aí eu pergunto, Marcelo, o que Juazeiro faz hoje? Aí o que acontece? A prefeita, vendo esse volume de dinheiro que está beneficiando uma ala política da pizza, daquela fatia de pizza que ela subdividiu, que ela mesmo subdividiu, que hoje o grande potencial econômico que está no SAAI, ela está passando incumbência de gastos de outra secretaria para o SAAI, que é para equilibrar, para dificultar talvez uma provável campanha eleitoral de uma ala da pizza interna, que está lá talvez com um potencial econômico maior. E aí vocês imaginam, juazeirense, a realidade de Juazeiro hoje, a matemática financeira de Juazeiro hoje. Aí você fala, é o SAAI que falta água. Eu estava ouvindo uma entrevista há um ano atrás, onde eu já comunicava e avisava que nós estávamos prestes a, na época do verão, faltar água. E nós passamos o verão faltando água em muitos bairros de Juazeiro. E se alegava que estava se construindo a adutora, e se alegava que estourou a adutora, e se alegava inclusive demonstrando uma provável estouramento, aonde você via que se era um estouramento de mais de mês, a quantidade de água acumulada era muito pequena para um estouramento de 30 dias por falta de água. Então, quer dizer, Juazeiro, cara, nós chegamos a um ponto ruim, péssimo, e aí nós vamos falar da água. Água qual? A água rica que está passando aqui, né, diante da realidade. E o que nos falta hoje é ter um bom manejo. Nós temos hoje uma grande estrutura de projetos de irrigação, uma empresa de know-how hoje reconhecida e respeitada no Brasil todo, que é a Codevas, que já alcançou a do Parnaíba, né, do estado do Piauí, alcançamos a bacia do Maranhão e estamos alcançando as bacias do Pará. E não saímos dessa sexta SR com um câncer político de pessoas indicadas, onde você indica amigo para a superintendência, onde você indica irmão, onde você indica filho.
e nada funciona. Você não tem a capacidade de criação, a capacidade de fazer com que isso ande, porque os próprios técnicos de lá, ele se inibe em criar porque não tem dotação orçamentária. Nos prendemos à Codevasf hoje às emendas parlamentares, emenda esta pessimamente colocada, pessimamente contemplada em respeito a realmente beneficiar a população, quando vai realmente a famosa 20, 30, 40%, né? Aonde inventa-se pavimentação, onde inventa-se saneamento. Saneamento é importante, é uma empresa de preservação do São Francisco realmente e de investimento, mas se você for pensar que você tem um município que pode trabalhar a parte de hoje de construção de saneamento, porque por isso que eu falei, quando eu reclamei da Jornada das Águas, que eles vieram contemplar agora esse projeto, segundo eles, Sertão da Bahia, foi porque nós reclamamos da falta do salitre. Quando você fala das cisternas, foi quando eu adentrei seu programa, não sei se você lembra, por telefone, que você estava falando sobre a questão cisterna de cerâmica e de plástico. E de plástico. A de plástico é do irmão de Fernando Bezerra Coelho de Petrolina, de Clementino Coelho. Inclusive ele era diretor. Mas aí eu digo a você o seguinte: triste é quando você, na verdade, você entende, viu? Você entende que cisterna de plástico e cisterna de cerâmica, diante da realidade, o importante. Eu quero saber, estão perguntando aqui no Zap, quem é que controla carro-pipa? É Exército, Denox. Qual é o papel do Denox junto com o Codevasf aqui no Vale do São Francisco? Na verdade, isso depende. Se você tiver o Denox com atuação na região, é o Denox. Em outros lugares é o Exército. E faz o convênio com o município e repassa, logicamente, o município que contrata, e o repasse financeiro é repassado para o município, às vezes, ou diretamente para o pipeiro pelo Exército. Então isso varia, é de acordo com o alcance da jurisdição, seja do Exército, seja do Denox, ou então a própria município, diante que não tenha nenhum deles nas proximidades. Mas a maioria é através do Exército. Além da queda coice, os cabas botaram outro apelido que eu não vou dizer aqui. Não, mas a organização, como eu coloquei aqui, é uma pizza voltada a... É uma pleia de carro de lixo, né? É um propósito de organização eleitoral. Eu quero convidar o Yuri para um debate sobre o que eu estava falando, né? Não sei bem, pelo que você disse aí. Não, ele disse que a gente estava falando a brobinha e que não é bem isso não que você está falando, não, a Codevasf. Na verdade, eu estava relatando. Se ele tem alguma dúvida, eu posso colocar com ele em discussão. Agora, o que você falou, eu também não posso afirmar, quem afirma é você. E diante do que eu falei, eu digo a ele. E outra coisa, eu tenho uma Tem solução para acabar com a indústria da seca, do carro-pipa? Rapaz, sempre teve, né? Na verdade, a alegria do político, né, junto ao semiárido, é a tristeza de nós da seca, né? Nós que vivemos diante dessa falta de água, diante do reaproveitamento da água. Igual aquele pastor lá que pediu ao prefeito do Maranhão: me dê 1 quilo de barra de ouro que eu facilite sua transferência do MEC aí, o dinheiro da prefeitura. Deixar a Caleb trabalhar. Não, pode ficar à vontade aí, Marcelo, uma pleia de abraços para Calbi.